Eu cresci ouvindo da minha mãe histórias, assim, traumáticas sobre a amamentação. Que ela me botou no peito e aí ela sentia muita dor, empedrou, que ela não conseguia fechar o braço. Família inteira correndo pra comprar fórmula. Que foi tão desesperador que na segunda, quando veio meu irmão, ela falou, não quero isso, eu quero lata de fórmula. E eu cresci ouvindo isso. E eu ficava pensando, pra que eu vou amamentar? Se existe lata de fórmula, pra quê? Sim. Então a minha vida inteira foi essa. Eu sou biomédica, né? Eu entrei na faculdade de biomedicina, mas nunca imaginei que fosse trabalhar também com amamentação. Era na área da saúde, mas em outro ramo. E aí, quando eu fiquei grávida em 2017, e aí eu me preparei muito pro parto, só que a gente não percebe que o parto passa a rápido. Amamentação fica. Quando ele veio, já no primeiro dia, meu peito ficou machucado. Eu sentia dor. Eu não sabia reconhecer se ele tava mamando, se ele não tava. Eu queria dar chupeta, porque ele tava chorando e eu achava que aquilo era fome. Eu comecei a ficar enlouquecida e doía demais. A minha primeira consulta com a pediatra, que é na primeira semana, né? Eu só chorava. Eu lembro da pediatra falando com o meu marido, Daniel, calma, ela vai voltar a ser ela. Aí bate aquela neurose, aquela culpa, será que meu bebê tá ficando alimentado? Às vezes, no caso de pode ser uma cesárea, você ainda tá com dor, com ponto, ainda tem dificuldade de mobilidade. É a única cirurgia que a gente trabalha, né? A gente levanta, a gente troca a fralda. Tem repouso, todo né? mundo fica deitado, repousa, não pode se mexer. O ideal seria, mas não tem como, né? Não, a cesárea não tem isso. Não tem como. E aí, enfim, eu fui vivenciando todos esses desafios no meio do puerpério, que nem a Fernanda falou. E é difícil pra todas as mulheres, é um período muito complicado que as pessoas não têm empatia. Você fica sozinha. E aí eu fui... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. E hoje a nossa convidada é Carolina Procassi. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. A gente vai falar, primeiramente, sobre um tema. Primeiramente, porque eu acho que a gente vai ter outros programas com a Carol, tá? Porque tem muita coisa pra gente conversar. E a Carol é consultora em amamentação, né? Fala um pouquinho sobre o que é ser consultora em amamentação. Pra quem nunca ouviu falar, eu particularmente só ouvi falar nisso quando fui mãe. Até então não fazia ideia que isso existia. Nem eu. Inclusive é uma profissão recente, se a gente parar pra pensar também. Eu jamais na minha vida ia imaginar que eu ia trabalhar com isso, até porque eu nem sonhava em amamentar, eu nem pensava em amamentar. Eu cresci ouvindo da minha mãe histórias, assim, traumáticas sobre a amamentação. Que ela me botou no peito e aí ela sentia muita dor, empedrou, que ela não conseguia fechar o braço. E foi a família... Que o peito cai, a gente ouve de tudo, gente. E a família inteira correndo pra comprar fórmula, que foi tão desesperador que na segunda, quando veio meu irmão, ela falou, não quero isso, eu quero lata de fórmula aqui em casa. E ela nem tentou. Nem tentou. E aí eu cresci ouvindo isso. E eu ficava pensando, pra que eu vou amamentar? Se existe lata de fórmula, pra quê? Então, a minha vida inteira foi essa. E aí, eu sou biomédica, né? Eu entrei na faculdade de biomedicina, mas nunca imaginei que fosse trabalhar também com amamentação. Era na área da saúde, mas em outro ramo. E aí, quando eu fiquei grávida... Nem conhecia, nem consultoria, nem sabia que isso existia, né? Acho que naquela época nem existia ainda. Eu sei que nem passava pela minha cabeça, nada. E aí, quando eu fiquei grávida em 2017, do Matheus, que é meu primeiro filho, eu tava grávida junto com uma amiga minha. E essa amiga minha tava naquela vibe de parto normal, parto humanizado e amamentação. Aí eu fui ouvindo um mundo que eu não tinha noção que existia. Porque eu também falava que eu queria cesárea, porque pra que eu ia passar pelo parto normal se existia quando a gente cesárea? fica grávida, acho que se abre um mundo muito novo na nossa frente, né? É muita informação. A gente é uma enxurrada de informações que a gente nunca nem parou pra pensar, né? E é muita informação real, assim. A gente é inundado de informações, de perguntas, de questionamentos. O que você quer, como é que vai ser, e você não faz a menor ideia. Não, e a gente se pega... A gente percebe que a gente ficava reproduzindo discursos que a gente ouvia, mas que a gente não refletia sobre. Nunca tinha parado pra pensar sobre. E aí, quando você começa a ter acesso às informações, você pensa, caramba, será que aquilo que eu achava realmente é o que eu quero? E aí, eu tive 9 meses pra ir me preparando. Só que, como também a maioria das mulheres, eu me preparei pro parto. Que é o grande terror da mulherada, né? Das mães. É o parto, que é aquele que tira o nosso sono. Pois é, eu não me preparei pra amamentação. Como vai ser isso, né? Eu também não. E eu também, quando eu entrei, eu fui, eu quero amamentar. Eu comecei a entender a importância da amamentação, mas eu ainda não era assim, se eu amamentar, eu amamentei. Se eu não amamentar, tem fórmula. Eu também fui totalmente nessa vibe. Não repitam isso em casa, não façam o que a gente fez. Porque faz muita diferença você ter informação e você já ir preparada para esse momento, saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Isso. Evita muitas questões.
Então, se preparem pra esse momento, mas eu também não me preparei não, tá? A grande Eu fui maioria nessa, não se prepara. Porque, como as referências que eu tinha na minha família e no meu círculo de amizades eram terríveis com a amamentação. Sim. E foi aquilo, vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, tá ótimo, tem fórmula, não vai morrer de fome, é isso. Sim, Vida que são segue. histórias horrorosas. Histórias horrorosas. E algumas eu Horrorosas. presenciei, assim, a dor, o sofrimento, sabe? A pessoa chorando ali, desesperada. E as pessoas de falando dor, que isso é normal. que é sendo que normal, não e Não você é. fala, eu não quero passar por isso. Né? Exatamente. E aí eu fui nessa vibe. E aí eu me preparei muito pro parto. Só que a gente não percebe que o parto passa. Passa A rápido. amamentação É, fica. fica. E qual é a primeira coisa que o bebê faz quando ele sai, quando ele nasce? Ele vai pro peito. É a primeira coisa que ele faz. Ou deveria fazer. Que é o recomendado, é que assim que sai, né, independente sim. da via de parto, o bebê seja colocado no peito da mãe, pra já começarem os estímulos, né, Sim. pra ter ali a golden hour. Que é a hora de ouro. É que a gente hora de chama. ouro, né, que a gente chama, que é esse primeiro contato pele a pele entre a mãe e o bebê, que é Sim. o recomendado, né? É que recomendado pela deveria- Organização Mundial Mundial de da Saúde, enfim. É, o que deveria acontecer com todo mundo. Exatamente. E aí, nisso, tive o parto, enfim. E aí veio o Matheus. Só que eu percebi que, eu achei que eu tinha me preparado para a amamentação. Eu não tinha me preparado. Quando ele veio, já no primeiro dia, meu peito ficou machucado. Eu sentia dor. Eu não sabia reconhecer se ele estava mamando, se ele não estava. Eu queria dar chupeta, porque ele estava chorando e eu achava que aquilo era fome. Eu comecei a ficar enlouquecida e doía demais, ao ponto de o meu marido vinha, Carol, ele quer mamar. Não, agora não deu 3 horas, eu não quero colocar ele pra Não mamar. espera, mas pelo amor Porque de tava Deus, que eu preciso me doendo. recuperar. É. Tava doendo, eu não queria. E aí, eu tive uma doula, né, pro meu parto. E essa doula também era consultora em amamentação. E aí, também eu fiquei sabendo do trabalho da consultora em amamentação aí. E ela foi me ajudando. Ela foi lá em casa, ela aplicou Explica laser. só um pouquinho o que é a doula, pra que de repente quem Tá. tá nessa... De quem ainda não tá verdade. nesse universo aí da maternidade. Doula é a profissional que vai acompanhar a mulher no parto. Ela não vai fazer o parto. Ela não é uma enfermeira obstétrica. Ela vai dar suporte, É um suporte emocional ali pra suporte mulher. com informações sobre o trabalho de parto, sobre como reconhecer as fases, enfim, todo esse suporte durante a gestação e também durante o trabalho de parto. Ela fica com a mãe. Por exemplo, quando o bebê nasce, todo mundo se volta pro bebê. E esquecem a mãe. A doula não, fica lá com a mãe. Isso, inclusive, aconteceu comigo, porque meu primeiro filho foi cesárea. É, o meu também. E E aí o pai vai com a criança pro Todo mundo berçário, todo mundo vai, você fica ali deitada, esperando, né? Esquecida, esperando. Na verdade, eu tive a sorte, porque uma amiga minha que é pediatra, que tava comigo no parto, por ser médica, pôde ficar e ela ficou comigo até eu chegar no quarto. Então, ela não é doula, mas ela fez esse trabalho aí de estar comigo, né? Enquanto o bebê ia com o pai pro berçário. Mas não é o que normalmente acontece, Não. né? Você fica ali... Não é a realidade da grande maioria. A grande esperando, maioria fica esperando. né? Costurar, Pois é. enfim, finalizar a cirurgia. Só quem ficou Sem o comigo bebê. foi ela. Só ela, porque todo mundo se volta pro bebê. É uma coisa impressionante. E a mãe fica esquecida. Eu acho que o primeiro baque também da maternidade é ali. Você vê que os olhos todos vão se voltar pro bebê. Quando você tá grávida, todo mundo fica em volta de você, né? A mãe grávida. Você é o centro, todo mundo levanta pra você sentar. Você é o centro ali E aí, quando chega o do bebê... seu mundinho. Quando chega o bebê, você perde até a sua identidade, né? Sim. Porque você é a mãe do bebê. Você é a mãe do Rafael, a mãe do Matheus e da Lilian. Você perde um pouco até a Exatamente. identidade nesse sentido. E aí, nisso, ela foi lá em casa, né? A doula é isso, mas ela também trabalhava como consultora em amamentação. E foi ela que me inseriu nesse mundo da amamentação. Muitas mulheres, inclusive, geralmente, uma boa parte das mulheres que se tornam consultoras em amamentação são mulheres que passaram por desafios na amamentação. E aí, passam a querer trabalhar com isso. Muitas. E foi o caso. Meu caso foi, inclusive, o caso da minha doula também, da minha consultora em amamentação. E aí, ela foi me ensinando como reconhecer que o bebê estava mamando, como posicionar. Porque eu achava que era simplesmente botar o bebê no peito e pronto, mamar. A gente acha que é instintivo, né? Pega intuitivo. a criança, bota aqui, pronto, tudo vai fluir. Exatamente. E não é assim. Não é. E aí, com isso, meu peito machucou, porque eu não sabia reconhecer se o bebê estava mamando. Eu segurava ele numa posição que não era a indicada para segurar. E aí, enfim, eu fui aprendendo com ela. E aí, eu consegui passar por esses primeiros dias que são, gente, muito desafiadores. A minha primeira consulta com a pediatra, que é na primeira semana, né? Na primeira semana. Eu só chorava. Eu lembro da pediatra falando com o meu marido. Daniel, calma. Ela vai voltar a ser ela. Isso passa. Porque eu só chorava. Porque ainda tem o agravante de você estar ali vivendo o puerpério, né? Que é Sim. aquele período pós-parto, em que você tem uma baixa hormonal ali, um baque de hormônio. E aquilo mexe muito com os seus hormônios, né?
E além de todo o resto, né? Ainda mais quando é primeiro filho, Sim. você tem a questão de ser tudo novo, de você estar descobrindo como fazer aquilo, a responsabilidade, a privação É de muita sono. responsabilidade. É muita coisa ao mesmo Muita. tempo e dá um. Não, e quando você decide amamentar o seu E bebê, aí você não consegue, você ainda fica é uma frustrada. responsabilidade demais. É. Você é o alimento do seu bebê. Aí bate aquela neurose, aquela culpa. Será que o meu bebê tá ficando E alimentado? às vezes, no caso pode ser uma cesárea, você ainda tá com dor, Sim. com ponto, ainda tem Que é a dificuldade única- de mobilidade, É né? a única Ainda tem essas cirurgia que a questões. gente trabalha, né? A gente levanta, a gente troca a fralda. As outras tem cirurgias, repouso, todo né? mundo fica deitada. Repousa, não pode O se ideal mexer. seria, mas não tem como, né? Não, a cesárea não tem Não isso. tem como. E aí, enfim, eu fui vivenciando todos esses desafios no meio do puerpério, que nem a Fernanda falou. E é difícil para todas as mulheres. É um período muito complicado que as pessoas não têm empatia. É, E você fica sozinha. é. E aí eu fui vendo e fui aprendendo várias coisas que eu não tinha ideia. Eu fui entendendo a importância da amamentação, a importância para a saúde do meu filho, para minha saúde. E aí, aos poucos, meu bebê foi fazendo 4 meses, eu tinha que voltar a trabalhar. E aí eu conversando com a minha pediatra, porque eu tive a sorte, é a mesma pediatra que ainda é dos meus filhos. Eu tive a sorte de ter uma pediatra que é defensora da amamentação, ela é consultora também, consultora Aham. internacional. E aí ela foi me guiando, Carol, você pode voltar a trabalhar e continuar amamentando. Porque é outro desafio que a gente enfrenta, né? Sim. Uma licença maternidade que ainda é, para a maioria, né? De 4 meses. De 4 meses. Quando você tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de amamentar até os 6, Pois é. exclusivamente. Então essa conta não O fecha, que né? você faz no gap? O que você faz aí nesses 2 meses aí? Você faz o quê? Como é que você Exatamente. amamenta exclusivamente o seu bebê se você tá trabalhando, às vezes, uma carga horária de 8 horas, mais o Tem gente que deslocamento? faz plantão. Tem gente que faz plantão. Como é que você faz isso? Como é que você... Pois é. E Como aí ela foi me conciliar mostrando. Só que naquela época, gente, isso foi 2018. Não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então foi só ela me orientando Até quando eu tinha, tava na mas talvez consulta. não tão forte na Pelo parte de menos consultoria. eu não tinha acesso. Aham. Eu nem mexia direito no Instagram. Eu era só, tipo, aquelas fotos particulares que eu postava Sim, foto. sim. Eu tinha o Instagram do meu filho, que eu postava as fotos dele. Aham. Isso era o que eu mexia no Instagram. Aham. Eu não seguia perfis Perfis que falavam... profissionais É. que dessem dicas, que orientassem. Acho que você- começou a surgir nessa época. Mas era muito pouco ainda, É, né? ainda Eu era nem tinha pouco, acesso. E aí, eu fui com as informações que ela foi me passando. Eu fui sozinha, aos trancos e barrancos, tentando entender como que eu colocava a bomba no meu peito e eu tirava leite, porque eu botava e não saía nada. Falava, como é que eu vou conseguir? Aí, enfim, fui criando estratégias, metodologias para conseguir tirar o leite, oferecer para ele e voltar a trabalhar. E aí, nisso, eu comecei a mergulhar no mundo da amamentação, comprei livros, não Começou a profissionais. estudar Comecei a estudar, real- sim, por conta realmente, própria. Mas por conta própria. Eu Sim. não tinha feito nenhum curso, nada. Eu comecei a comprar livros Uhum. do Carlos Gonzalez, que é um pediatra, que fala muito sobre amamentação, e fui lendo. E fui ajudando amigas. A gente fala que toda consultora em amamentação começa ajudando Ajudando amigas. amigas. A gente foi ajudando, aquela minha amiga ali tá com um problema, eu vou conversando, mas a gente precisa estudar, né? E aí eu Sim. fui vendo que eu não tinha o know-how. Eu tinha a minha experiência, só que a minha experiência não me capacita não, profissionalmente. Até E porque aí- é única, né? A nossa experiência Exatamente. ela é única. Ela pode ser parecida com a de alguém, mas ela é sua, né? Sim, e aí eu fui vendo que eu queria trabalhar com isso, aí eu falei, mas eu trabalho, não sei, tá. E aí aquele foi crescendo dentro de mim, só que aí veio a pandemia. E aí a gente ficou sozinha em casa, eu engravidei, e eu deixei esse sonho de lado. Falei, não vou mexer nisso agora. Mas aí nisso que a Muita coisa Lilian... acontecendo. Era muita coisa, um medo, enfim. É. Aí veio a Lilian nasceu em 2020. No Ela meio nasceu da durante a pandemia, né? No meio da pandemia. E eu vivenciei outros novos, porque eu achava que, como eu tinha amamentado meu primeiro filho até 2 anos, eu ia tirar de letra essa Agora eu amamentação já sei também. o que fazer. Agora é mole pra mim. E não, eu tive vários outros desafios completamente diferentes do que eu tive com ele. E aí eu fui vendo que, na real, eu não sabia nada de nada. Eu só tinha realmente a minha experiência. E aí eu fui conversando com a minha pediatra. Falei, caramba, Fernanda, eu queria muito me tornar consultora em amamentação, trabalhar com isso. E ela foi me mostrando, faz esse curso, faz isso. E aí eu fui me guiando e comecei a fazer. Aham. A Lilian tinha... Foi em abril, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março... Ela tinha uns 6 meses quando eu comecei a estudar, fiz meu primeiro curso. E de lá pra cá, gente, eu não parei. Eu fui emendando um curso no outro, congressos. E aí eu fui mergulhando cada vez mais no mundo da amamentação. E foi aí que eu me tornei. Foi desde o processo todo começou em 2018, né? Quando o Matheus veio. E a partir disso eu fui, em 2020 mesmo, 2021, né? Que foi abril de 2021. Eu mergulhei de fato nisso e comecei a trabalhar diariamente, estudar. Porque uma coisa que a gente aprende no mundo da amamentação é que a gente precisa estudar todos os dias. As informações mudam todos os dias. A gente estava até conversando, eu e a Fernanda, sobre orientação de mais cheat, como você
trabalhar, né? Como você manejar mais mastite. E a recomendação que ela teve... Que eu tive em 2018, foi quando meu filho nasceu. O Rafael e o Matheus têm idades bem próximas. Acho que é um mês de diferença, né? Um mês de diferença. A recomendação que eu tive, que até me ajudou, não posso dizer que não, mas que hoje não é mais essa. Pois é. Mas naquela época era a orientação. Mudou essa orientação ano passado, em novembro. Então, se você não tiver atualizada, você vai achar que aquela orientação de 2018 ainda tá valendo. Exatamente. Então, você tem que estar estudando todos os dias. E aí é um negócio que você não consegue parar. Todo dia sai artigo novo, todo dia sai... Tem congresso, tem curso. Quem trabalha com amamentação mesmo, não para de estudar. E aí eu me entrei nesse mundo assim. E não consigo sair. Eu falo que na maternidade, de maneira geral, a gente tem que estudar, né? Porque a gente estuda pra tudo, né? Você tem que estudar pra tirar carta de motorista, pra, né, escola, faculdade. Mas às vezes a gente tem um pouco daquela ideia de que, ser pai, ser mãe, é instinto, natural, é natural você reproduzir um comportamento. Não estudem, por favor. Tem muita coisa. Muita coisa mudando, né? Muita informação nova surgindo, muito estudo dentro da própria pediatria, né? Você vê, quando a gente era criança, era recomendado geleia de mocotó, biscoito maisena. Os médicos orientavam a dar. Aos Hoje 4 em dia meses, não se faz 3 mais meses. isso. Você não oferta mais açúcar pra criança antes de 2 anos, né? Sim. Então, se você vai só nessa de que é instinto, a gente acaba deixando de fazer o melhor, né? E a ciência evolui, né? A gente tem que estar sempre acompanhando ela. E quem trabalha com amamentação, principalmente, porque é um ramo que cada vez mais a gente mergulha, porque a gente começou a compreender a importância da amamentação para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Era isso que eu ia te perguntar. Por que é tão importante a amamentação? Então, vamos lá. A gente primeiro vai falar, então, vou explicar a importância pro bebê e pra mãe. Porque às vezes a gente acha, eu amamento porque é bom pra saúde do meu bebê. Na cabeça de todo mundo é tipo assim, amamentar, dar anticorpos pro bebê, não protege é só isso. ele, né? Pois aquela visão clássica, assim, que a gente tem da amamentação. E a gente não percebe que a gente protege o nosso corpo também. E aí, qual a importância? Você falou dos anticorpos, né? Essa é a clássica. Todo mundo sabe que no leite materno tem anticorpos. De fato, tem. Quando você fica doente, quando você pega alguma virose, alguma coisa, você ajuda a proteger o seu bebê via leite materno. Tem muita mãe que se preocupa, me manda essas perguntas no Instagram. Eu estou doente, eu posso amamentar? Pode e deve. Você estando doente, amamentando ou não, você tem o risco de passar virose pro seu bebê. Não é via leite materno que você vai passar. Não é o leite que vai contaminar, Pelo contrário, o leite materno vai passar anticorpos. Você vai se proteger com uma máscara ali, né? Cuidando da higiene, lavando as mãos antes de pegar no bebê, tentando evitar ao máximo ali transmitir alguma coisa. Máscara, lavar a mão. Mas amamentar é importante. E aí você passa leite materno, passa anticorpos via leite materno pro seu bebê. Outro ponto que a amamentação é importante e que as pessoas não têm essa noção. Na autorregulação do bebê. Quando o bebê mama no peito, é ele quem controla o quanto ele quer mamar. Sim. Então, a gente passa essa autonomia pro bebê, não é a gente que controla, é a livre demanda, tão famosa livre demanda. Sim. Você atende a toda e qualquer necessidade do seu bebê quando ele quiser sugar, quando ele quiser mamar, enfim. A livre demanda, pra quem não sabe, é você ofertar. Sim. Quando o bebê quiser, você tá ofertando. Sempre que demonstrar interesse. Sempre que demonstrar interesse. Não tem problema ter sido há 5 minutos atrás, ser 3 vezes ao dia ou ser 300 vezes ao dia. É quando ele quiser. Você estar disponível ali quando ele quiser. Isso, até porque o bebê não mama só por fome. Sim. O bebê mama pra dormir, o bebê mama porque ele tá sentindo um desconforto. E aí ele se acalma no seu peito. Ele mama por vários motivos, não é só por fome. E aí, quando a gente transfere, né, essa autorregulação pro bebê, isso passa uma mensagem pro corpo dele totalmente diferente de quando a gente oferece a mamadeira. Porque quando a gente oferece a mamadeira, quem controla o quanto o bebê vai tomar é a gente. O bebê, ele tem um reflexo de sucção, de ficar mais ou menos até uns 3 meses, em que quando você coloca alguma coisa na boca dele, ele automaticamente vai sugar. Por isso que muita gente fala, eu acabei de dar o meu peito, o bebê passou 20 minutos mamando, eu dei uma mamadeira com 100 ml, ele ainda quis, ele tava com fome, ele não se alimentou. Não, é porque ele é automático dele. Uhum. Ele suga reflexo de sobrevivência. E ele não tem ainda o reflexo de virar pra você, mamãe, eu tô satisfeito, eu não quero. Não quero mais virar o rosto, cuspir, enfim, né? Exatamente. Então, ele acaba sendo obrigado a tomar todo aquele volume. E aí, o que isso causa? A gente começa a dilatar demais o estômago do bebê, que é o que acontece quando a gente oferece a mamadeira. Quando o bebê sai da maternidade, o estômago do bebê é uma coisa... É minúsculo. Minúsculo. Tamanho de uma cerejinha. Uma cereja, imagina. No primeiro dia de vida, no primeiro dia de vida, né? E 5 ml. Muito pequenininho. E um monte de gente passa a fórmula de 20, mas tudo bem.
Aí, quando você oferece a mamadeira pro bebê, você controla. E é isso que ela falou, que o estômago do bebê é pequenininho. E geralmente o estômago começa em 5 ml, vai aumentando aos pouquinhos. Geralmente os pediatras, enfim, passam, até as mães às vezes por sentirem inseguras, botam a mamadeira cheia de fórmula, num volume muito maior do que a capacidade gástrica, do que a capacidade do estômago do bebê. E o bebê acaba se alimentando tudo daquele volume inteiro, porque é automático, é reflexo. E aí, o que essa mensagem passa pro organismo do bebê? A mesma sensação de quando a gente vai pra uma churrascaria, pra uma pizzaria, que é rodízio. Você a gente come além da sua fome, Exatamente. Aí a gente fica com aquela sensação de empanzinado, de cheio. A gente quer chegar em casa e só quer dormir, ficar deitado na cama dormindo. É a mesma coisa que acontece com o bebê. Por isso que bebês que acabam se alimentando via mamadeira, com fórmula, às vezes dormem mais, porque eles estão super alimentados. Mas qual a mensagem que isso passa pro corpo do bebê? Que, pra ele se sentir satisfeito, o estômago dele tem que estar assim, dilatado. E aí, por isso que o uso de fórmula aumenta os riscos de obesidade, aumenta os riscos de colesterol alto, de diabetes, enfim, de uma série de coisas, enquanto amamentar, o leite materno protege. Porque justamente o bebê, a primeira informação que ele tem de saciedade, quem controla é ele. Ele vai pro seu peito quando ele quer mamar, ele que define o quanto de volume ele quer mamar. Ele tá controlando isso, não é a gente. E aí ele tá entendendo ali, né? Exatamente. Que ele tá aprendendo ali, porque até então ele não se alimentava, né, via estômago, ele né? Não sentia fome. Não sentia fome dentro da barriga. Então ele também tá aprendendo ali até onde ir, né? O que faz aquela sensação ruim passar, né? O que faz aquele desconforto ali passar. Qual ele vai aprendendo. O limite daquilo ali. Exatamente. E isso é um aprendizado muito importante pro bebê. Por isso que amamentar previne diabetes, colesterol alto, obesidade, enfim. Problemas cardíacos quando o bebê vai crescendo. Amamentar previne doenças. Previne doenças. Amamentar é uma questão de saúde pública. Eu até estava falando para ela que tem uma revista científica chamada The Lancet, que é uma principal revista científica na área da saúde. E eles fizeram um estudo em que eles chegaram à conclusão de que intervenções básicas no manejo da amamentação essas intervenções seriam capazes de salvar em torno de 800 mil vidas de bebês e crianças no mundo inteiro. Gente, 800 mil vidas de bebês poderiam ser salvas com manejo básico. Com manejo básico na amamentação. Pois é. É um número, chocante, né? É uma questão de saúde pública. E em torno de 20 mil mulheres também morreriam a menos, não morreriam de câncer de mama. Tem isso. Amamentar previne o câncer de mama. Ovário. Endométrio. E aí, enfim, esses são os benefícios da amamentação para criança, né? Ainda existe outro motivo, que é o bebê que mama no peito, essa musculatura que ele trabalha aqui é a mesma musculatura que o bebê usa, que nós usamos pra gente comer. Então, o fato de mamar no peito também prepara o bebê para a introdução alimentar. Bebês que mamam no peito, eles são bebês que têm menores riscos de se engasgar comendo do que bebês que você oferece mamadeira. Então, são mais riscos. forte, né? Você fortalece mais vai essa trabalhando musculatura. Essa musculatura. Porque o movimento da sucção do seio materno, né? Ele faz mais força do que uma mamadeira, né? Exatamente. Que é uma sucção mais curtinha, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas trabalha mais, né? Dá um muito esforço mais. maior. Trabalha toda essa região aqui. Trabalha muitos músculos. A mamadeira, o movimento que o bebê faz na mamadeira, ele trabalha cerca de 30% dos músculos que são utilizados quando o bebê vai mamar no peito. Por isso que, inclusive, quando a gente oferece a mamadeira, o bebê às vezes acaba tendo a preferir a mamadeira, porque é um movimento mais simples. Sim, você vai querer o que dá mais trabalho, você tem um outro aqui que é muito mais fácil. Pois lógico. É o que a gente chama de confusão de bicos. E aí, amamentar é tão importante pro bebê para isso, porque você fornece anticorpos, você prepara ele para a introdução alimentar, você ensina para ele o conceito de autorregulação, ele aprende a entender quando ele está satisfeito ou não. Uma série de benefícios. Já para a mulher, ela se protege contra o câncer de mama, ovário, endométrio. E, assim, protege contra Alzheimer também, contra doenças do coração. Mas toda essa proteção, ela também é tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Sim, para ambos. Para ambos. Ela é quanto maior durar a amamentação. Eu amamentei meu filho 2, 3 meses... eu tô protegida de câncer de mama. Não é assim. Quanto mais tempo você amamentar, maior a proteção. Maior fator de proteção, tanto para a mãe quanto para o bebê. A orientação da Organização Mundial da Saúde ainda é da amamentação
da amamentação até pelo menos 2 anos. Por era, pelo né? menos Pelo 2 menos anos. 2 anos, né? E aí muita gente se confunde, né? Até 2 anos, não é? Não, pelo menos 2 até anos. os 2 anos. Não existe uma idade limite. É. Não existe. A pessoa fala assim, Pelo essa menos. criança tá comendo, não precisa mais do peito, tá muito grande pra tá mamando. E isso não existe, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que isso não existe. A amamentação prolongada, ela só traz benefícios, Sim. né? Continua trazendo benefícios pra ambos, né? E ainda tem outro ponto. O leite materno, ele continua sendo a principal fonte de nutrientes dos bebês até 1 ano de idade. Eu aprendi isso também quando a introdução alimentar do Rafael foi um pouco difícil, apesar, né, dele ter sido uma criança que mamou exclusivamente no peito, mas me tirava um pouco o sono, né? Essa coisa de que já fez 6 meses, tem que comer, fez 6 meses, tem que comer. Aí eu fui entender que não. Uma chavinha, né? Até 1 ano, a principal fonte de nutrientes dele, alimentação, ainda é o leite materno. A comida é o complemento, né? Porque acho que ele olha aquela banana ali e ele não entende que aquilo ali mata a fome. Ele tá acostumado que é o peito que mata a fome dele, né? Que tira aquela sensação de fome dele, é o peito. Então não é aquela maçãzinha, não é o arroz com feijão. Tanto que se chama introdução alimentar, né? A gente perde esse conceito. Acha que tem criança que é muito fácil, que faz essa transição muito fácil, né? Que se tem um interesse maior pela comida e, enfim, tem uma desenvoltura maior nesse processo. O meu filho não foi essa criança que demorou a engrenar nessa questão. Normal, isso é normal. Da a gente alimentação. confunde, às vezes a gente acha que não é. É normal. É exatamente o que você falou, a criança, pra gente é óbvio, a gente olha a banana, a gente automaticamente... comida vai matar minha fome. Pro bebê, não. Ele tem que entender, primeiro ele vai começar, por isso que a gente fala, deixa a criança brincar com a comida. Ele vai pegar a banana, ele vai entender que ele bota a mão, se ele levar a boca... Até porque tem uma tendência natural da criança levar as coisas pra boca, né? Aí então ele leva a boca, aí ele vai sentir a sensação da banana ali... Muitas vezes ele vai cuspir. Depois ele vai, eventualmente, entender que ele pode engolir. E no que ele engolir, o corpo dele vai começar a entender que ele tá ficando satisfeito com aquela banana. É um processo de aprendizado. E é muito lindo, se você parar pra pensar. Só que a gente não tem paciência pra esperar, né? A maioria. A gente vive numa geração muito imediatista. Muito imediatista. Tudo muito rápido e às vezes entra também nessa, né? Não, tem que começar a comer porque eu tenho que voltar a trabalhar. Então tem que comer. Eu fiquei um pouco com essa ansiedade, com esse medo, porque eu tinha que voltar a trabalhar. E como é que ia ser se ele só mamava no peito e ele não comia? Ele ia passar fome o dia inteiro? Aí você começa a ouvir. Não, mas aí se não tiver você em casa... Da fórmula. Ele vai... Não foi nem da forma, não. Foi, tipo, se você não estiver em casa, ele vai comer porque ele vai sentir fome, ele não vai ter jeito. É verdade, também tem não isso. vai ter jeito, ele vai comer. Isso não aconteceu. Ele continuava sem comer, mesmo sem a mamãe do lado com o peito à disposição. Sim, até porque às vezes as crianças elas não comem. Primeiro porque às vezes elas não entendem que aquilo ali é para se alimentar e outras que às vezes elas têm alguma questão sensorial que precisa ser trabalhada. No caso do meu filho tinha. A gente só foi descobrir isso bem depois. E aí muita gente acha que é frescura da criança. E não é. Tem muitas coisas para serem avaliadas. Tanto que esse método de botar para ter contato com a comida não rolava, porque ele encostava na comida e ele soltava. Ele não gostava da sensação, né? Eu brinco que aquela foto de 1 aninho, né? O Smash the Cake, né? Aquela foto tradicional que você bota o bolo ali e a criança vai com tudo e fica toda lambuzada, toda suja. Eu fiz o ensaio daquele. E aí você manda fazer o bolo específico ali, né? Sem açúcar, não sei o que e tal. Aí a fotógrafa falou, segura a mãozinha dele e quando eu falar solta, você solta e sai de cena, porque ele vai com tudo no bolo. Beleza. Lindo na teoria. Não foi. Soltei a mão. Quando ele encostou, que ele já voltou gritando, berrando e não queria mais saber daquele bolo. Tem uma foto da criança, aquela coisa da criança toda lambuzada. Não tenho essa foto, porque meu filho, quando encostou, ele... assim mesmo. Ele não Isso é normal. Só que nem sempre a gente consegue. As famílias entendem que isso é um processo normal, né? E aí gera essa aí tem que trabalhar, tem que ir na terapia ocupacional, enfim, tem que conversar com a pediatra. Que faz milagres na vida da criança. Sim, total. E aquela clássica pergunta, que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento, leite fraco. Não, gente. Existe leite fraco? Não existe leite fraco? O que acontece? Isso é um mito muito, muito, muito comum. Não existe leite fraco. Não existe algo que você vá comer que vai deixar o seu leite mais ou menos gorduroso. Eu preciso comer abacate, eu preciso comer castanha. Não, não é isso. Existe, quando os bebês, que muita gente me procura falando, meu bebê não ganha peso, será que é porque meu leite é fraco? Não. Existe baixa produção de leite, ou seja, o volume de leite não está adequado para as necessidades do bebê. O problema nunca está na qualidade do leite. Até mães desnutridas são capazes de produzir um leite materno maravilhoso. Porque o organismo vai tirar a composição do corpo da mulher. Mas não vai faltar pro bebê. Mas a mãe desnutrida também consegue fornecer um leite materno perfeito.
Então, o problema não está na qualidade do leite. Geralmente, quando o bebê tem alguma questão com o ganho de peso, é por conta do volume que ele está ingerindo e não na qualidade. E aí também entra uma outra questão. Será que esse bebê não está realmente ganhando peso adequadamente? Porque existe também, né, o bebê tem que ganhar X gramas por dia. Não é assim. Cada bebê tem a sua curva de ganho de peso. Meu filho é o exemplo aí dessa curva. Cada bebê vai ter sua curvinha. Existem pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas gordas, pessoas magras. Tem cada aquela pessoa pessoa tem que fala assim, seu nossa, a biotipo. pessoa come e não engorda. Pois é. Eu só de pensar na comida já engordei, Pois né? é. A gente ouve. Cada pessoa tem seu biotipo. Então, primeiro a gente precisa entender. Quando vem uma queixa assim, o meu bebê não tá ganhando peso adequadamente. Não tá mesmo? Vamos avaliar. Vamos olhar o gráfico de ganho de peso. Aí a gente olha, não, é que olha só, o seu bebê ele é pequenininho mesmo, ele nasceu nessa curvinha aqui de baixo, tá tudo bem. Ou não, realmente seu bebê tá saindo da curva de ganho de peso dele. Então isso significa que ele não está ingerindo leite no volume adequado. E aí você precisa aumentar a ingesta de leite e não corrigir a composição do leite. A composição vai ser sempre perfeita. E aí a gente não tem nada que você faça que vá mudar a composição do leite. Não existe Não essa existe. também. Não existe. E não existe também o mito do chá que você toma para aumentar a produção. Mais ou menos. O que acontece com o chá? Existem alguns chás, sim, que podem ajudar a aumentar a produção de leite. Podem ajudar. Não é uma certeza de que vai ajudar. Mas, para isso, primeiro você precisa entender. Será que você realmente precisa aumentar a sua produção? Ou será que, de repente, não é uma questão com o seu fluxo de leite? São coisas diferentes. Então, você precisa entender qual é a sua necessidade ali para você entender qual é o chá que você vai inserir na sua estratégia. E entender que o chá é uma estratégia bônus. O principal fator para aumentar a produção de leite da mulher é a retirada de leite do peito. Não é o chá que a mulher vai tomar. A coisa do corpo é perfeito. É o estímulo. É o estímulo. E a gente sempre fala, o peito é a fábrica, o peito não é estoque. Exatamente isso. Quanto mais estímulo a gente der pro leite ser produzido, mais leite a gente vai produzir. Existe esse outro mito também, né? O seu bebê não tá ganhando peso porque ele só tá mamando leite aguado do começo da mamada. Não tá esperando chegar no leite gordo do final. Eu vi isso. Tem que esperar que depois de tantos minutos é que começa o leite mais gorduroso, e esse sim é o leite que engorda, o leite inicial hidrata e depois vem o que engorda. Então, se você tirar ele antes do peito, ele não vai engordar. Esse mito tem até um fundinho de verdade. Agora eu vou pegar aqui pra mostrar. Tem até um fundinho de verdade. O que acontece? Quando o bebê, ele começa a mamar, que tem o estímulo pro nosso corpo entender que precisa produzir leite, tem o mecanismo de sucção aqui do bebê. Essa sucção aqui vai mandar a mensagem para a nossa cabeça de que, olha, tem um bebê querendo mamar. E aí o nosso corpo vai começar a produzir o leite. E a gente vai basicamente sintetizar dois hormônios, que é o da prolactina e o da ocitocina. A prolactina vai atuar enchendo esses cachinhos de uva de leite aqui. De leite. E depois de um tempo, de alguns minutos, vai vir um outro hormônio que a gente chama de ocitocina, que vai apertar esse cachinho de leite e vai ejetar o leite para o bebê mamar. Ou seja, o bebê, quando ele vem para o nosso peito, não é uma torneira aberta. Ele bota a boca aqui, tchum, vai pegando leite. Não é assim. Ele vem pro nosso peito, ele manda a mensagem de que, olha, eu quero mamar. Aí o nosso corpo capta essa mensagem através de estímulos sensoriais, através da sucção do bebê. E aí começa a produzir o leite. Aí a prolactina vem, enche esses cachinhos de uva, em seguida vem a ocitocina, aperta e sai. Então o bebê precisa ter paciência para ver esse fluxo de leite. E quando ele termina de mamar, a gente nunca esvazia o peito. Existe, né, esse mito, tem que esvaziar. Tem que esvaziar o peito. O nosso peito nunca fica vazio. Então, sempre fica um leitezinho residual aqui dentro desses ductos. E esse leite residual, a gordura dele vai colando nessas paredes. Então, vai ficando um leite mais aguado aqui dentro. Então, por isso que quando o bebê começa a mamar... É esse restinho que tava ali, digamos, da última mamada. Aí vem esse mito, né? Do leite aguadinho do começo. De fato, se você ordenhar e você for observar, você vai ver que primeiro vai sair um leite aguadinho. Sim. Só que, na primeira atuação da ocitocina, quando ela apertar esse cachinho de uva aqui, ela vai liberar um jato de leite e vai soltar toda aquela gordura que estava presa ali nos ductos e pronto. Acho que essa sensação que o peito fica vazio, né? Porque a gente fica, né? Você bota a criança de um lado...
E aí, quando termina, você dá uma diferença de volume do seio que não foi mamado, né? Do que a criança mamou pro outro. Então, dá essa sensação de que esvaziou um e o outro tá cheio, né? Por isso que esvaziou. A gente fala entre aspas, porque não esvazia, sempre fica o leite residual. Mas sim, isso acontece. Significa que aquele leite... de que tá um maior do que o outro, porque foi o que ele mamou. Que aquele leite que tava, aquele peito que tava com o leite ali, o leite foi retirado e o bebê ingeriu. Isso é, inclusive, um ótimo sinal de boa transferência de leite pro peito, pro bebê. Ou seja, saiu o leite do seu peito e foi pro bebê. Isso é um sinal, inclusive, de que ele tá mamando bem. Mas esse mito, né, do leite aguado, do leite gordo, vem daí. Porque o começo, realmente, o leite é aguadinho. Mas, gente, a ocitocina, ela vem mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Então, né, você precisa esperar 20 minutos para chegar no leite gordo. Não. E não tem essa orientação também de, precisa ficar 20 minutos nesse lado e depois ir para esse. Não. Quando você percebe que o seu bebê, ele tá ficando impaciente nesse peito, você troca. Começa a perceber que ele já não tá mais fazendo aqueles movimentos de engolir, você troca. Isso também aumenta o volume de leite que o bebê vai mamar. É o que eu falo, eu sempre ensino isso no meu curso. Aqui, pensa que aqui o nosso peito é como se fosse a fantástica fábrica de leite materno. Tem 2 funcionárias, que é a Poliana e a Olivia. A Poliana faria a função da prolactina. A Olivia faria a ação da ocitocina. A Poliana vem, tem que produzir leite aí na fábrica. A Poliana vai vir e vai começar a encher de leite isso aqui. Daqui a pouco vai vir a Olivia e vai apertar. Aí daqui a pouco a Olivia continua enchendo de novo. A Poliana continua enchendo. Vem a Olivia e aperta. Só que aos poucos a Poliana vai ficando cansada. Então o que antes ela enchia aqui rapidinho... Muito rapidinho, começa a ficar mais demorado. Começa a ficar mais demorado. E aí o intervalo entre um jato de leite e outro, entre um fluxo e outro, começa a aumentar. E aí, com isso, às vezes o bebê começa a ficar impaciente, porque eu queria ler fluxo, não tá vendo fluxo. Aí você troca de lado. Com fome, o negócio parou, né? Diminuiu aqui. Exatamente. Aí você troca de lado. Não significa que sua produção tá caindo. Não, isso é um processo normal. É um processo fisiológico de acontecer. Aí você troca de peito. E aí, quando você faz isso, você aumenta o fluxo de leite que seu bebê vai ter acesso. Porque você deixa as polianas lá do outro peito descansarem e você aproveita dessa aqui. E aí, ou seja, quando você quer aumentar a sua produção de leite, o básico, o manejo básico que você precisa para isso é colocar o bebê para mamar nos 2 peitos. Você primeiro coloca, vamos supor, peito direito, peito esquerdo. E aí o bebê tá mamando. Você começou a perceber que ele não tá mais engolindo tanto, tá começando a ficar intervalos maiores entre uma deglutição e outra. Ou seja, o intervalo entre o fluxo tá aumentando. Você troca. Aí você vem para esse lado. E aí você faz isso de novo. Você oferecer 2 peitos por mamada. Esse é o manejo básico para quem precisa aumentar a produção de leite. Ou seja, não é a qualidade do leite. A gente tá falando de aumentar a produção. Isso. Porque quando a gente tava conversando, né, na reunião de pauta e tal, a gente tava falando com ela. E eu falei que o Rafael nasceu num hospital maternidade referência aqui no Rio de Janeiro. E eu tive, orientações diferentes sobre a amamentação dentro do mesmo plantão. Da equipe que tava me atendendo. Sim. De vir uma enfermeira e falar, não, você tem que botar 15 minutos aqui, tira 15 minutos no outro. Aí vinha outra e falava, não, por que você fez isso? Tem que deixar uma mamada num peito e na outra mamada no outro. Você fica assim, ué, gente, mas, né? No caso, eu que não tinha me informado, que não tinha estudado sobre, você fica perdida, né? Sim, óbvio. Sobre a orientação que você tá recebendo. Eu falo, e agora? O que eu faço? Qual é o certo, né? Pois é, o manejo básico é esse. Você oferecer quando você tem alguma questão com a sua produção de leite, tá? Se você não tem, não precisa. Mas se você tiver, você oferece os 2 peitos por mamada pelo menos 2 vezes a cada mamada. E existe essa história de que, normalmente um peito produz mais do que o outro? Pode acontecer. Ninguém é igual dos 2 lados. Então pode acontecer. E se isso acontecer, que é super comum de acontecer, gente, super normal. E isso for algo que atrapalha a mamada, seu bebê fica irritado, ou isso te incomoda porque um peito fica maior do que o outro, você estimula mais o que produz menos. Ou seja, você coloca mais vezes o seu bebê para mamar nesse lado que produz menos, ou você pega uma bomba e você ordenha, ou você faz ordenha manual. Porque o que faz a produção de leite? Foi o que a gente conversou. É o estímulo do bebê, ou o estímulo, né, de sucção, que faz com que o corpo comece a produzir leite. É isso que aumenta a produção de leite. Então, se você, por acaso, você nota que a sua produção não está adequada, você precisa aumentar o estímulo desse leite sendo retirado. Porque às vezes é até uma questão também de posição, né? Tipo assim, você tende a ficar mais confortável de um lado e a gente tende a ofertar mais aquele lado que é mais confortável. Às vezes é até uma preferência do bebê, né? Que gosta mais de ficar de um lado. E aí entra a questão, será que ele prefere esse lado mesmo? Ou será que era mais confortável pra você? Pra você, e você acabou acostumando ele, né? Pois é. E aí você acaba colocando ele pra mamar mais vezes nesse peito. Esse peito fica com uma produção de leite maior.
E o bebê responde a fluxo. O bebê Sim. quer um fluxo de leite. E aí ele acaba querendo sempre esse peito, porque esse é o peito que acaba tendo mais leite. E aí, com isso, vira uma bola de neve. Quanto mais você oferece esse, E aí você mais fala, leite esse vai aqui não produzir produz. nesse Não, para e menos tudo. no outro. E aí, ou seja, não é porque o seu corpo não produz, é que às vezes foi algo que você mesmo, sem querer, porque é normal, Sem querer, gente, é normal. acabou direcionando pra isso e aí entra realmente nessa... E aí, quanto menos conhecimento você tem, É, né? normal. Acaba achando que, não, esse aqui eu não produzo. Aí se você para de ofertar, e mesmo que você vai parar de produzir, né? Exatamente. Conheço uma pessoa que falou isso, falou assim, não, eu só produzia de um lado, o outro eu não produzia. Falei, mas Acontece. qual lado que você dava? Ela, não, eu só dava esse que tinha. Falei, aí se você para de ofertar o outro, realmente não vai ter, né? Isso Você é só vai muito começar, só vai produzir de um lado mesmo. Nossa, isso é muito, muito comum mesmo. Muito comum de acontecer. E a gente faz no automático, né? Porque a gente faz o que é confortável. Sim, até porque, principalmente quando é menorzinho, né? Mais recém-nascido, mas acho que se você faz os 6 meses de aleitamento exclusivo, você faz isso muitas vezes durante o dia, né? É um processo que é cansativo. Se você faz livre demanda, você está à disposição full time pra criança. Então, assim, tem dias que você fala assim, eu não fiz nada hoje, ele passou o dia inteiro no peito. Eu fiz xixi com ele mamando. Eu fiz xixi com ele mamando. Eu comi com a comida caindo aqui em cima da criança porque ele não saiu do peito por nada. Sim. Tem dias que isso acontece, né? Então, você vai naturalmente buscando o que te dá mais conforto dentro dessa rotina, que alguns dias são mais exaustivas que as outras, né? Pois é, mas esse é o tipo de informação que, se por acaso a gente souber na gravidez, a gente tende a se policiar depois que o bebê chega. Sim, não, com certeza. Com certeza. Que eu falei, se eu tivesse, né, que eu falei pra ela, assim, eu apesar de não ter estudado sobre amamentação, realmente eu não estudei, não me orgulho disso, me arrependo, inclusive, né, e dou esse conselho pra todas as amigas que ficam grávidas, falo, cara, estuda sobre amamentação, né, se é um desejo, se é uma vontade, estuda. Eu não tive nenhum problema de pega, o Rafael sempre pegou direitinho, foi amamentação até os 3 anos, ele parou porque ele quis. Só que quando eu cheguei em casa da maternidade, no dia que eu cheguei em casa, eu já cheguei em casa com uma sensação do peito quente. E pra mim, era assim, o leite está descendo, né? Não é mais Ele tinha colostro. quantos dias mesmo? 2 dias. Foi cesárea, ele nasceu 1h30 da tarde, no dia seguinte eu passei o dia todo no hospital, tive alta dia 2 dias. E aí, quando eu cheguei em casa, o peito tá quente porque o leite tá descendo. É maravilhoso, o peito tá quente, eu achava que era bom. E não era uma coisa boa, né? Mais Depois ou eu fui- menos, mais ou menos. Mas naquele caso não era uma indicação boa, porque aquela quentura foi aumentando, Sim. aumentando, e na madrugada, né? Porque é na madrugada que tudo acontece, todos os BOs acontecem na madrugada, o meu peito, os dois, né, empedraram. E aí eu fui entender o porquê dessa expressão empedrar, porque fica... Nossa. Vira uma pedra. Uhum. Vira uma pedra, tudo vira uma pedra, e aquilo dói muito, dói demais, aquilo lateja. E aí o bebê não consegue pegar, ele não consegue pegar o bico porque tá tudo duro. E vira uma bola de neve, porque a criança quer mamar, a criança tá chorando. E eu não tinha bomba de leite porque eu não comprei, porque eu achei que era besteira, eu não sabia nem se eu ia amamentar, pra que eu ia gastar dinheiro com bomba? E foi uma madrugada de cão, de muita dor, e aí você fica culpada, não tô amamentando meu filho, e enfim, vira aquela bola de neve. Então, assim, eu acho que se eu tivesse estudado e tido essa informação, Sim. eu teria evitado esse caos que foi essa noite, e até no dia seguinte, Sim. conseguir solucionar parcialmente e fazer ele conseguir pegar, né, de novo. Eu teria evitado se eu tivesse... Sim, isso que se você eu passou tivesse é a descida do leite. informado. E uma grande maioria das mulheres não sabe. Às vezes eu sou apojadura, chamada... né? É, apojadora. Às vezes eu sou chamada às pressas pra ir na casa de uma recém-mãe e a única coisa que ela tá vivendo é a descida do leite. Só que é assustador. Se você não E eu sabe tive como lidar, é hiperlactação, assustador. né? Eu tive Pois hiperlactação. Só que nesse momento eu não sabia. Eu tive uma produção de leite excessiva. Então você produz muito e o bebê, ainda mais recém-nascido, né? Que suga ali muito Sim. pouquinho, com uma sucção muito ainda delicada, né? Sem muita força. Que isso muda muito, né? No começo a criança fica ali um tempão, né? Aquela suga. Daqui a pouco vira uma maquinazinha que ganha uma Sugador força, um profissional. sugador profissional que, às vezes, 5 minutos fala, ué, gente, a criança já acabou de mamar? Sim. E aí parece, né, que um volume muito maior do que fazia antes, em 40 minutos ali, Sim. direto no peito. E acho que eu tive essa questão da superprodução de leite, né? Eu produzia muito mais do que era a demanda do meu filho. O meu corpo produzia mais do que ele consumia, né? Sim. Então, só que isso aí também você só vai entendendo e aprendendo a lidar com o tempo. Mas que, mais uma vez, se eu tivesse me informado, eu acho que eu poderia ter evitado alguns transtornos, digamos assim. A descida do leite, ela acontece mais ou menos entre 3 a 5 dias de pós-parto, é o esperado. Pode acontecer antes, como aconteceu com você.
Mas pode, o normal, né, é acontecer entre 3 a 5 dias. Quando acontece depois, é um atraso, e aí, inclusive, precisa ter um manejo da amamentação para entender o que está acontecendo. Mas, nesse período, é quando o colostro, que o colostro é a primeira fase do leite materno. É como se fosse, que a gente chama de primeira vacina do bebê. É um leite que ele é mais amareladinho. Ele é bem amarelinho, Bem assim. amarelinho. Se você ordenhar, você vê que ele é bem amarelinho. A gente chama de ouro líquido até. E ele é recheado de anticorpos. Que é justamente a primeira vacina do bebê. O bebê, quando ele sai de dentro da gente, ele sai alimentado. Então, Sim. qual é a primeira coisa? O que ele mais precisa? Ele precisa de nutrientes ou ele precisa de proteção? Porque ele estava aqui dentro e estava protegido. No que ele vem pra cá, ele não tem proteção precisa da nenhuma. proteção. Então, o colostro é um leite que é riquíssimo em anticorpos. E aos poucos, e não tem tantos nutrientes. Tem nutrientes, mas não tanto quanto o leite materno maduro. E aí, aos poucos, essa composição vai mudando, os anticorpos, a quantidade de anticorpos vai diminuindo, nunca desaparece, mas vai diminuindo, e os nutrientes vão aumentando. E aí, quando chega essa fase da descida do leite, que é mais ou menos entre 3 e 5 dias de pós-parto, que é depois que a placenta sai, né, um pouco tempo depois, Aham. o nosso corpo começa a aumentar a produção de leite e esse leite vai se transformando no leite materno, que a gente chama de leite maduro, que ele é mais branquinho. Ele é mais branquinho depois. E mais, quando vai ficando- mais até transparente. Muita gente acha aguado. Ele não. é, tipo, digamos assim, um leite desnatado. É um leitezinho mais aguadinho, assim, não é tão concentrado, Um leite né? desnatado. Leite desnatado. Tipo isso. Mas perfeito, gente. O leite da Maravilhoso. Prata. E aí, nessa fase, na descida do leite, o que acontece? Principalmente para quem está passando pela fase da amamentação pela primeira vez. Esses cachinhos de uva que a gente tem aqui dentro do nosso peito, eles sempre ficaram murchinhos. Quando vem a descida do leite, isso aqui expande. No que expande, acaba criando, primeiro que fica cheio de leite, então o peito já fica duro. Porque ele tá cheio de leite. E ele cria um processo inflamatório em volta, porque isso aqui nunca foi expandido dessa forma. E aí, com isso, você passa por essa sensação de vermelhidão, de quente. Ficou porque vermelho, tem um ficou processo quente, inflamatório. Eu Só não que- cheguei a ter febre nessa situação específica, eu não E cheguei nem a é ter pra febre. ter. Nem é pra ter. Mas eu Não tive é depois, recomendado. num outro momento, mas nessa situação específica eu não tive febre. Só tive realmente esse desconforto. Um belo desconforto. Desconforto eu tô sendo bem legal, assim, entendeu? Desconforto. Esse desconforto de ter ali o peito muito duro e muito doloroso, muito latejante, assim. Pois é, e é por isso que dói também, porque tem esse processo inflamatório. Só que isso é normal de acontecer, tá? Isso é esperado. E isso tende a desaparecer em mais ou menos 72 horas. Só que enquanto você está nessa fase, é o tipo de informação que, se você aprender na gestação, vai tirar tanto transtorno Por na favor, sua vida gente, estudem. quando o bebê chegar. Estudem a amamentação, eu não desejo isso pra ninguém. Foi uma noite de cão que eu não Pois recomendo pra ninguém. Porque quando chega e o peito fica assim, não adianta oferecer pro bebê mamar, porque ele não vai conseguir Ele mamar. não conseguia pegar. Vai conseguir. Não conseguia. E aí, aquele leite que tá dentro do seu peito, e ele precisa ser retirado, Tem que sair. porque se ele não for retirado, ele pode empedrar, pode evoluir para uma mastite, que não... ainda Não bem foi o que meu não caso, aconteceu com graças a você. Deus, mas poderia ter sido. Poderia. Então, a gente precisa saber como trabalhar a região para deixá-la flexível. Porque quando o peito enche dessa forma, o mamilo vem aqui para dentro. Tudo fica duro. E aí, o bebê Tudo não fica duro. consegue acoplar. No que ele Não não consegue. consegue acoplar, ele vem mamar aqui no mamilo. No que ele E vem aí aqui, machuca, dói. dói. E ele não consegue retirar o leite. Então, o leite fica parado aqui dentro. Então, você tem que saber como preparar o seu peito para você colocar o Que bebê é pra outra mamar. coisa que a gente acha, né? A gente acaba achando, né? Antes de você passar por isso, é que o bebê pega o bico. E não é, né? Não. O bebê não pega o bico. Não, Não. é o bico que vai fazer com que... Mas também não precisa pegar a areola não toda. precisa olhar toda. Mas tem que ter uma pega ali um pouquinho maior ali pra conseguir Sim. fazer o movimento. Ele abre a bocona e vem, mas também naquela boca que precisa Que ser precisa... esganiçada. Mas ele precisa pegar a maior parte possível que for confortável da areola pra ele. E aí... Ele não você... consegue fazer isso, né? Quando tá desse jeito. Pois é. Muito duro, não vai. E aí você falou que você não tinha uma bomba. Não tinha. Nem é recomendado ter uma bomba nessa fase. Eu achei que era. Não. Porque se você coloca a bomba aqui nessa fase, você pode acabar piorando esse processo inflamatório. Você não consegue retirar o leite. Na verdade, o que você precisa, a bomba entra depois, quando passar da fase do leite. Nessa fase aqui, o ideal para você trabalhar o seu peito é massagem. É só a massagem. E aí você vem com 2 dedinhos, você fica fazendo assim.
Onde você sente que tá ficando empedrado, Aí depois, Você vai depois eu fazendo. já ficava naquele ali. Vai Ih, aqui fazendo tá nó. começando um carocinho. Aí já Isso. ia fazia massagem pra não deixar aquilo evoluir. E aí tem uma série de massagens que você pode fazer isso. Você pode pegar o seu peito, vem com as suas 2 mãos. Você faz movimentos circulares aqui, que é pra fluidificar. Porque o leite que vai ficando aqui dentro, ele vai ficando viscoso. Então você aproveita e vai fazendo assim pra fluidificar. Você pode vir com o seu dedo e empurrar pra trás, pra empurrar esse edema. Você vem com os seus 2 dedos e empurra assim. Aí você empurra o edema lá pra trás. Então você vai trabalhando a região. Você pode fazer uma ordenha manual. Pra fazer uma ordenha manual, você vem com a mão em C. Você posiciona mais ou menos aqui, em volta da areola, onde termina a areola e começa a mama. E você vem, que também não é no mamilo. Muita gente acha que a ordenha no mamilo não é. Você vem aqui e você empurra os seus dedos pra trás, em direção ao tórax, pra trás da mulher. E você aperta os dedos como se eles fossem se tocar dentro da mama. E aí você faz assim e solta. Mais uma vez. Aí você vai fazendo isso aos poucos, vai começando a sair leite. Você vai vendo. Às vezes, só de você começar a fazer a massagem, já começa a sair leite. Nossa, o meu, assim, sabia, né? Eu fui pro banheiro e ficava apertando Sim. pra ver se aquilo amolecia e dói, né? Porque aquilo é muito doloroso. E só que você não fazendo certo, tu tá apertando, mas sem estar ali no objetivo de estar Sim. liberando, né? Então, aí quanto mais você aperta errado, mais dolorido fica. Sim. Então, de novo, tu entra naquela bola Sim. de neve ali de E é importante também fazer sem saber, sem tentar conhecer. não deixar chegar nesse nível, né? Não, total. Começou a ficar cheio, já começa a trabalhar o peito pra você oferecer pro bebê mamar, pra que ele não fique nessa bola, porque às vezes fica muito duro, realmente. E aí chega num nível que provavelmente você vai ligar pra consultora de amamentação pra ela ir correndo na sua casa pra te ajudar. Às vezes você vai precisar entrar com um anti-inflamatório. Se evoluir para uma mastite, talvez precise até de um cirurgia, antibiótico. né? Se Tem evoluir para casos um mais- abscesso, sim. Pra casos mais graves, pode evoluir. E aí, por isso que a gente precisa saber trabalhar a mama. E é o tipo de informação que você aprende se você aprender na gravidez, te salva muita dor de cabeça. Salva. Recomendo. Estudem sobre a amamentação. Porque realmente faz muita diferença. E como que a gente faz pra reconhecer se o bebê está mamando? Porque, né, aquele clássico de que não é a mamadeira, né? Que é aquele Sim. negocinho transparente que você vê o fluxo descendo. E, principalmente no começo, né? Eu que fiquei com um volume de seio bem, bem grande, às vezes não vê muita diferença, né? Porque a sucção do recém-nascido é Sim. ali muito pouquinha e essa coisa do estômago é muito pequenininho, o volume que ele ingere é pequeno. Como é que a gente sabe? Tá mamando, não tá mamando? Tá só chupetando? Tá realmente fazendo um aproveitamento do leite? Esse é o tipo de informação também que se aprender na gravidez salva muita dor de cabeça. Porque o nosso peito não é transparente, então é o tema normal. do programa de hoje é informações que você deveria ter durante a sua gestação. Pois é. Muita gente vem me perguntar, Carol, como que eu preparo meu peito pra amamentar? Não se prepara peito. Deixa ainda o seu tem peito isso aí, tem descansar. isso aí. O que você precisa fazer é preparar a sua cabeça com informação. Esfregar a bucha. Não existe Não, isso. mas Ou seja, essas informações que você aprender que vão salvar a amamentação. Não é espregar, passar bucha. você tem que botar ralar sol, nada ali disso. pra Não. poder fazer calo pra quando o bebê vier, aquilo não ser Nossa, doloroso, né? Não. Aí você já começa a sofrer antes Sim. do processo da Você já amamentação começa a acontecer. ressecar a região. ressecar e machucar a região antes de... E durante a gestação, muitas mulheres ficam com sensibilidade, né? Sim, Então, imagina, você desesperador. com o seio sensível, fazendo alguma coisa forçada pra Inclusive, castigar, né? aqui no nosso peito, aqui na areola, se você reparar, quem estiver grávida e, enfim, olhar o seu peito, vocês vão ver que tem uns pontinhos pretos. Fica, Se chamam de glândulas de Montgomery. Não são cravos, não são espinhas, são glândulas. A função dessas glândulas é hidratar a região justamente para facilitar a amamentação. Então, para que você vai passar bucha? Seu corpo tá trabalhando ali para hidratar a região, você vai vir e vai ressecar? Então, não faz sentido. Deixa o mamilo descansar. Mas como que a gente reconhece que o bebê tá mamando? Porque, né, o nosso peito não é transparente. Não é transparente. Então, a gente precisa saber como reconhecer. E aí, são alguns sinais de saciedade que a gente observa. Não é um isolado. É um conjunto de sinais que você vai observando. Primeiro que é super simples e que é um dos mais importantes. Observar a fralda do bebê. Quando o bebê é recém-nascido, a fralda de xixi é esperado que no primeiro dia você troque uma fralda de xixi em 24 horas, tá? Depois, nas próximas 48 horas, no segundo dia, 2 fraldas de xixi. No terceiro dia, 3 fraldas de xixi. No outro, 4, até que a partir do 7º dia tenha pelo menos 7 fraldas de xixi. É óbvio
que vão ter famílias que vão deixar a fralda ficar entupida de xixi. E aí vamos economizar, vamos trocar só 3 no dia. Exatamente. Aí falar, eu só troquei 2, mas na verdade é a fralda que estava entupida de xixi. Aquela fralda que chega a ficar pendurada, né? De tanto xixi. Na verdade, é ir observando se essa frequência está aumentando. A base, o norte que a gente tem é uma fralda a mais por dia, até 7 dias, em que fica 7, pelo menos. E o cocô. Existe o mito, né? Bebê que mama somente leite materno pode ficar 10 dias sem fazer cocô. Se ele tiver mais de um mês. Se ele tiver mais de um mês, realmente pode. Porque o leite materno, às vezes, ele é tão perfeito, ele é completamente digerido né? E não sai. E aí não sobra nada pra... Exatamente. Então, se o bebê tiver mais de um mês, ele pode sim ficar até 10 dias sem fazer cocô. Agora, se o bebê é um recém-nascido... Sem que ele esteja com prisão de ventre. Exatamente. Aí você observa. É se ele tá com uma relação natural. Se ele tá com algum desconforto, aí é né? Diferente. Chorando, diferente. Mas seria uma reação natural do corpo de não ter nada pra eliminar, porque tudo ali ele aproveitou tudo. Mas isso é diferente de um bebê recém-nascido. No recém-nascido, é muito importante ter fralda de cocô. É lógico que a fralda de cocô foi o que eu falei. Esses sinais isolados, a gente não observa o sinal de saciedade a partir desses fatores isolados, é o conjunto. Sim. Mas quando o bebê não faz cocô de acordo com o esperado no primeiro mês, é um grande sinal de alerta de que talvez ele não esteja fazendo cocô porque não está tendo leite para ele fazer cocô. E aí, como que a gente observa? No primeiro dia, a gente espera que ele faça uma fralda de cocô. Depois, com 2 dias, 2. E a partir do 4º, ele faça pelo menos 4 fraldas de cocô por dia. Ou seja, não é nenhuma, são 4. Esse é o esperado hoje em dia. E a cor do cocô. No primeiro dia, o bebê faz aquele cocô que a gente chama de mecônio. Mecônio, cocô preto, né? É um cocô preto, pegajoso. Pegajoso, ele é viscoso. Exatamente. E mais ou menos com 3 dias, esse cocô ele começa a ficar esverdeado. A gente espera que ele esteja começando a ficar esverdeado. E no 5º dia, esse cocô já tem que estar amarelo mostarda. É bem amarelinho. Exatamente. Se o bebê chega no 5º dia com um cocô mecônio, é um sinal de alerta. Agora, se ele chega já no 3º dia ou no 4º com cocô amarelo, é um sinal maravilhoso. O limite que a gente faz geralmente é de 5 dias, estourando 7. Que seria, esse esverdeado seria para eliminar talvez esse mecônio aí. Exatamente, que ainda ficou, vai se transformando. Pra ir se transformando até chegar naquele cocô amarelinho que é... típico de leite materno, de bebê que mama no peito. Então, a gente vai observando... É diferente a coloração do cocô do bebê? Não, é mais ou menos similar. Mas o cocô da fórmula, ele o bebê é mais constipante, né? Então, não é tão líquido quanto o bebê do somente leite materno. Sim. E, então, a gente observa a fralda de xixi, a fralda de cocô. E aí, a gente começa a observar também a descida do leite. Entre 3 a 5 dias é para que ela ocorra. Se não ocorrer nesse período, precisa entender o que está acontecendo. Porque na descida do leite que vem a produção de leite copiosa. Sim. Antes a gente tem leite materno? Tem o colostro, mas o volume é pequenininho. Então, o esperado é que vá aumentando aos poucos. Então, e essa descida do leite, ela também tende a acontecer de acordo com o estímulo do bebê. Quanto mais ele mamar, mais rápido vai acontecer a descida do leite. Então, se essa descida do leite acontecer rápido, já é uma resposta de que talvez esse bebê esteja mamando bem. E você, junto com essa descida do leite, você observa o cocô com amarelinho, já é outro sinal. Então, você vai observando. Outro ponto que você observa é o bebê vai mamar na descida do leite, né? O seu peito tá cheio. Você trabalhou para não oferecer ele duro, mas ele ainda tá cheio. Tá cheio, mas não é um cheio doloroso, né? Não Exatamente. É um cheio que incomoda, é um cheio normal. Ele tá com volume, né? Você fica com um volume maior. E aí, ele mama, você sente o seu peito sendo drenado, você percebe que aquele leite saiu do seu peito e foi pro bebê. Então, é um outro sinal que a gente observa. Outro ponto é se a gente vê movimentos do bebê fazendo... engolindo. Às vezes, você até escuta. Às vezes escuta o barulhinho, às vezes faz o barulhinho. Exatamente. Outra coisa que a gente observa, geralmente quando o bebê começa a mamar que ele tá com fome, ele vem com a mão assim. Ele vem tenso. E aí, durante a mamada, ele vai abrindo. No que ele abre e fica relaxado, é um sinal de que ele também está alimentado. Então, um conjunto de fatores que você vai observando. Um bebê que tá mamando uma mão, daí você observa que ele vai abrindo a mão e, de repente, ele solta o seu peito. Ele cai para trás Chega assim. Até cair aquele leitezinho que não engoliu, né? Dá aquela escorridinha assim no cantinho da boca. Também é um sinal de que tá satisfeito. Então, é um conjunto de coisas que você vai observando. Mas é assim, não é aquele ponto exato que você vê e pronto, tá? Aí você vai observando tudo isso.
Tem que analisar durante alguns dias e fazendo ali um acompanhamento mesmo. E a recuperação. Não é uma questão de você vai lá, a pessoa te contrata lá, você vai lá na casa da pessoa e você já vai sair de lá dizendo, está mamando ou não está mamando. Você vai fazendo um histórico também, você vai acompanhando. Geralmente o trabalho da consultora em amamentação não se encerra na consulta. Sim. A gente vai acompanhando no WhatsApp. Então, a gente vai evoluindo. A gente tem que dar tempo também pra perceber como tá. No primeiro dia foi tanto fralda de xixi, foi nessa cor. No segundo dia tá de cocô. Então, você vai acompanhando. E também a recuperação do peso do bebê. Porque todo bebê perde peso quando nasce. Depois que ele nasce, todo bebê perde. São os 10 primeiros dias, né? Se não me engano, então, 7 primeiros dias. Quando ele sai da maternidade, a gente espera que ele perca no máximo 10% do quanto ele tinha. O ideal, na verdade, é entre 5 a 7. Aí existe depois entre 7 a 10. Começa a recuperar, né? E aí começa a recuperar. Então, na verdade, o esperado é entre 5 a 7 de perda de peso, mas tem esse limite de 7 a 10% tolerável. Mas o ideal é entre 5 a 7. E aí o bebê perde o peso, porque é normal isso acontecer. E ele tem que recuperar esse peso perdido em até 21 dias, estourando também 30. Mas o ideal para voltar pro peso da saída da maternidade. Exatamente. Do nascimento, né? E começar a ganhar mais. Ou seja, um bebê que nasceu, por exemplo, com 3.300. Aí saiu da maternidade com 3.200. Com 21 dias, é esperado que ele já esteja com 3.300 ou até mais. Recupere. E é isso que você vai observando. Ou seja, fralda de xixi, fralda de cocô, se ele faz o movimento de engolir, se você sente o seu peito sendo drenado. Eu conheci o trabalho da consultoria de amamentação nesse momento, porque o Rafael nasceu magro, né, 2,8 kg, já nasceu magrinho, sempre foi, o biotipo dele, ele sempre foi magro, e aí na consulta, eu acho que era com 10 dias, ele tinha recuperado, mas recuperado pouco. A pediatra falou assim, olha, o ideal seria que ele tivesse um pouquinho melhor. E aí uma amiga falou, cara, chama uma consultoria em amamentação, vê se ele tá aproveitando direito as mamadas, vê como é que tá a mamada. Aí foi quando isso apareceu na minha vida e eu chamei uma pessoa pra justamente ver se tava certo, se tava tudo bem. E tava tudo bem, realmente, né? A gente fez toda essa análise e não tinha nenhum problema na amamentação em si. Sempre foi uma questão, a curva aí do peso da criança sempre foi uma luta. Dele, ele nunca perdeu, mas sempre ganhou pouco, né? Mas até hoje. Até hoje ele é magrelinho. Mas é mais pequenininho, você fica com essa pressão, né? Porque se não ganhar peso, vamos botar e tem que botar fórmula. E eu tô aqui cheia de leite, por que eu vou dar fórmula se eu tô aqui com o peito, né, produzindo, ele mama, eu não tenho dor, pra mim tá tudo bem. E aí fica um pouco essa neura, né? Do ter que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E aí foi nesse momento que a consultora apareceu na minha vida, assim, de eu saber que existia. Foi nesse momento aí de fazer essa análise pra ver se tava fluindo. E foi observar também se ele tinha recuperado nos 10 dias. Ele tinha até 21 dias pra recuperar esse peso. Não, ele já até tinha recuperado. Ele ganhou, sei lá, cheguei na consulta, ele nasceu com 2.810 e ele tava com 2.950 na consulta. Tava ótimo. Era pra ele estar com 2.800 com 21 dias. O esperado era pelo menos recuperar. Mas ele já tinha passado, tava ótimo. E aí é um ponto que você falou, né? Que é até importante, que a gente precisa deixar isso claro. Existem bebês que são magrinhos. Mas é diferente de um bebê que nasceu numa curva lá em cima, que é gordinho. E, foi perdendo, e aí ele foi caindo. Aí isso é completamente diferente. Tá tudo bem o bebê ser magrinho e continuar na curva dele magrinho. Não significa bebê saudável, bebê gordinho. Até porque aquela curva é uma média, dele. Né? É uma média da população, né? É uma média que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, em que ela foi coletando dados de bebês ao redor do mundo que eram amamentados exclusivamente com leite materno. E aí eles fizeram esse gráfico. Tanto que ele tem, que a gente chama de scores, né? Que são as curvas. E aí você tem que acompanhar o seu bebê pela curva dele. Então não pode comparar, o bebê da minha amiga tem a idade do meu e é 600 gramas mais gordo. Pesado. Ah, mas é a curva dele? E a curva do seu bebê, como é que tá? A gente tem que olhar pro nosso bebê. Pra ver a evolução dele dentro do histórico dele, né? Porque a nossa sociedade também tem muito isso, né? De comparar. E não, a gente tem que olhar para o nosso bebê. Não, mas o bebê da vizinha tem... Não, tem alguma coisa que tá errada o seu. O seu deve estar com algum problema, porque olha o dela como é que é e olha o seu como é que é. E a gente tem que parar. Que até a Rafaela Carvalho, não sei se você conhece, ela fala. A comparação é o ladrão da felicidade. Total. E se for, ainda mais com a mãe de primeira viagem, né? Que você tá vivenciando tudo isso pela primeira vez, você pira, né? Porque meu filho não tá ganhando peso, meu filho tá muito magro. E tá mamando direito. E aí, se não tá mamando direito, não vai crescer. E aí interfere no sono, aquilo vira uma bola de neve dentro de você, ele que já tá vivendo tantas mudanças, né? Tantas coisas... tantas novidades ali, um turbilhão de emoções, você pira mesmo, né? Sim, por isso que a amamentação é até empoderamento, né?
É você ter informação, porque você vai receber palpite de todos Vai. os lados. E os palpites, o bebê da fulana é mais gordinho. Eu acho que ninguém da nossa família teve leite. Como que você acha que você vai amamentar? Ou o seu peito é muito pequeno. E aí você vai recebendo palpites. Ou o seu peito é muito grande, e aí você ouve de tudo. Sim, aí você vai recebendo palpites em volta de você. Até que eu não podia beber água enquanto amamentava, eu ouvi. Meu Deus, fazia mal. essa eu nunca tinha ouvido. Eu só podia beber água depois que parasse de amamentar. Durante a amamentação, não podia beber, Qual que fazia sentido? mal. E aí, se você não tá muito certo o que você tá fazendo, você fica, meu Deus, então eu não posso beber água. Pois é. Então eu não posso respirar, então eu não posso nada, né? Não pode comer nada. Tem que se alimentar de ar, porque senão você vai dar cólica no seu bebê. Tem muito isso também. Então, por isso que é tão importante a informação, porque isso empodera as mulheres. Porque se a gente não souber, se o bebê tá mamando bem, se existe leite fraco, se não existe, todas as informações, como saber se o bebê tá ganhando peso adequadamente ou não, a gente entra num looping porque a gente escuta palpites de todo mundo em volta. A maternidade, a mãe Pois tá sempre errada. A gente tem que estar empoderada. Se você faz de uma forma tá errada, se você faz de outra forma tá errada. Você vai estar sempre errada. Sim. Né? A gente nunca vai acertar. Sempre vai ter alguém pra criticar a escolha que você tá fazendo em qualquer setor que seja dentro da maternidade. Então, realmente, você ter informação, ter esse empoderamento e saber o que você tá fazendo, vai te deixar muito mais tranquila, porque é um momento de muita fragilidade da mulher, né? Total. A gente tá muito frágil ali, hormonalmente falando, em termos de demanda, de cansaço, porque privação de sono é uma realidade e afeta muito a gente, né? A nossa rotina. É muito cansativo. É uma coisa que cansa, demanda muito e a maior parte da demanda, quando você amamenta, é da mulher, né? Sim. Por mais que o companheiro esteja ali fazendo a parte dele, né? Que não é auxiliar, mas fazendo a parte dele ali dentro da paternidade, a demanda maior é da mulher. Não tem jeito, né? A parte mais exaustiva acaba sendo nossa. Pois é. Amamentar demanda muito tempo. Sim. Então, se você já tá fragilizada, já tá cansada, se você ainda fica ouvindo que seu leite é fraco, aí você acaba cedendo, né? A essa pressão, mesmo que sem querer, externa e indo por um caminho que, de repente, não era o caminho que você gostaria. E se arrependendo no futuro, né? E quando a gente tem o bebê pequeno, a gente tem pressa. A gente tem pressa. E aí a gente não consegue entender longos, né? se aquela informação a gente pode confiar ou não. Então, o momento para você pesquisar esse tipo de informação é na gravidez. Total. E que a gente falou, né? O parto é ali, vamos botar aí um dia, né? Dentro até de um parto normal aí, de algumas horas de um parto natural, né? Mas a amamentação fica. Falei, no meu caso foram 3 anos amamentando, né? No seu caso ali, 3 anos e meio mais 2 do Matheus. É quase 6 anos amamentando. Quase 6 anos amamentando. E é uma demanda que é grande da nossa parte, né? De certa forma é maravilhoso, é uma conexão incrível, é um momento que eu particularmente tenho muita saudade. Tem mulher que não gosta da experiência, né? Que eu tenho até algumas pessoas que eu conheço que falam assim, se eu tivesse um segundo eu jamais faria isso de novo. Que rola ali um trauma, né? Porque de fato é uma demanda grande, né? Exige da gente. Mas acho que você tá cheia de informação e você entender, né, o tanto de benefício que traz, faz até você deixar ela assim, tá bom, é cansativo, eu sei, mas vale a pena. Exatamente. No final, o que tem ali de benefício, o que vai trazer de positivo para ambos, né? Vai valer a pena. E passa rápido, né? Amamentar é informação. É informação, se empoderar, se preparar e saber fechar os ouvidos para aqueles pitacos que você sabe que não são verdade. E fazer a famosa cara de alface. Por mais que seja alguém da sua família, alguém que você confia, mas ir realmente na informação do estudo, né? E saber em quem confiar. Você tem um profissional, na gravidez é o momento para você escolher o profissional que você vai ter para confiar. Saber que você pode. Isso que é legal você até ir em consulta, até com o próprio pediatra durante a gravidez, para você já ir fazendo uma conexão com a pessoa. E você vai confiar a vida do seu filho ali, né? Tem que ser alguém que você... Não dá pra ser alguém que você confia mais ou menos, né? O seu bem mais precioso. Você tem que estar... Aquela informação que ele vai te passar, que ele vai te receitar, você tem que estar segura de que aquilo é o melhor e que tá certo. E muita gente deixa pra escolher o pediatra depois que o bebê nasce. Pois é. E às vezes fica numa saga, né? Aí fica procurando, pulando de um pra outro. Vai em um, não gostei, foi em outro, não gostei, pedindo indicação. Então, mamães, mulheres que querem engravidar, procurem. Estudem na gestação. Você vai ter muito mais tempo do que depois que a criança nascer. E se cerquem de profissionais que vocês podem confiar ainda na gestação. Ainda na gestação, que é tão importante. Carol, foi ótimo. Adorei. Assim, tem muita coisa ainda pra gente falar, pra gente conversar. Acho que tem outros programas pra gente fazer, porque realmente é um universo muito grande esse da amamentação. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, né? Porque eu acho que até tem muito estudo recente. É um estudo recente, né? A amamentação em si, acho que é um estudo todo muito, muito novo.
que há uns anos atrás a gente nem... Não, na década de 80 era basicamente todos os bebês em fórmula. Já saía com a prescrição na própria Sim. maternidade. Aquela coisa, aperta o peito. Ih, não tem leite. Fórmula, né? E então tem muita coisa pra gente conversar, mas eu acho que pra quem tá aí querendo engravidar ou pra quem tá grávida, acho que já abre aí ou Sim. conhece alguém, né? Já abre um campo aí, uma luz pra ir buscar essa informação, porque realmente eu, particularmente, teria evitado algumas eu também. Eu também. algumas situações bem ruins se eu tivesse me informado. Então, não façam como a gente e procurem informação ainda na gravidez, porque vale a pena. Sim. Vale a pena. Amamentar vale a pena. Acredita na gente. E muito. Obrigada, viu, Fernanda, pelo Foi convite. ótimo, obrigada, tá? E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a rede social da Carol, para vocês poderem acompanhar o trabalho dela e ter mais informação, ter mais acesso. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o que a gente conversou hoje, pode mandar aí que a Carol mesmo, pessoalmente, vai responder, vai tirar as dúvidas, vai responder todas as perguntas. E não esquece de dar a curtida no vídeo, de deixar o seu comentário, de seguir a gente nas redes sociais. Estaremos de volta em breve, de novo com Carolina Procassi. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.